Olha o que acaba de acontecer. Não em um lugar, em vários, ao mesmo tempo. E o mundo ficou parado, olhando, sem conseguir explicar. Enquanto você lê essas palavras, algo está se movendo. Não apenas nos céus, não apenas nas águas. No centro mesmo da nação mais poderosa da Terra, sinais estão se acumulando com uma velocidade que nenhum analista, nenhum meteorologista, nenhum cientista estava preparado para ver juntos no mesmo momento. Isso não é catastrofismo, isso não é sensacionalismo, isso é o que está acontecendo agora. E se você conhece as Escrituras, você vai reconhecer o padrão imediatamente. Antes de continuar, pare por um segundo. Deixa uma palavra de fé nos comentários. Pode ser simples, pode ser só o nome de Jesus. Mas faça isso agora, porque o que você vai ouvir vai mudar a forma como você enxerga o mundo ao redor. No estado de Tennessee, o rio Cumberland saiu do leito com uma brutalidade que deixou engenheiros sem resposta. Não foi uma cheia gradual, foi uma ruptura. Em menos de 6 horas, bairros inteiros em Nashville foram cobertos por uma lâmina d'água que não estava nos modelos de previsão. Carros boiando, casas com água até o teto, famílias na madrugada subindo para o andar de cima com crianças nos braços, esperando helicópteros que demoravam a chegar. O que chocou os especialistas não foi apenas o volume da água, foi a velocidade com que a situação saiu do controle. Os sistemas de alerta mal tinham disparado quando a inundação já tinha engolido comunidades inteiras. Não houve janela de preparação. O rio simplesmente decidiu avançar. E enquanto o Tennessee afogava, o céu sobre o Novo México começou a fazer algo que moradores descreveram como perturbador de se assistir. Uma série de nuvens de formato perfeitamente cilíndrico se formou em linha reta sobre o deserto. Não era uma frente de tempestade, não era neblina, eram estruturas de nuvem com bordas definidas, dispostas em sequência, como se alguém tivesse desenhado aquilo propositalmente sobre o horizonte. Fotografias capturadas por moradores de Albuquerque e Santa Fé mostravam a formação permanecendo quase imóvel por mais de 40 minutos antes de se dissolver. Meteorologistas chamaram de ondas de Mountain Rotor Clouds, formadas pela interação do vento com a topografia. Mas nenhuma explicação chegou para a simetria, para o alinhamento, para a impressão de que aquilo estava sendo sustentado no ar por uma força que não era o vento. Ao mesmo tempo, no estado da Geórgia, a terra começou a afundar. Não de forma dramática, não como um terremoto, mas de forma constante, mensurável, documentada. Pesquisadores da Universidade do Estado da Geórgia publicaram dados mostrando que certas regiões no norte do estado estão cedendo centímetros por mês, resultado da combinação de extração de água subterrânea com mudanças na pressão do solo. Fundações de casas construídas há décadas estão rachando sem que nenhum tremor tenha ocorrido. O chão está se movendo por baixo dos pés das pessoas enquanto elas dormem, trabalham e vivem sem perceber. E o que é mais perturbador não é o fenômeno em si, que tem explicação técnica, mas o fato de que está acontecendo ao mesmo tempo que outros sinais surgem em outros estados, como se a Terra inteira estivesse sob tensão simultânea. A Bíblia fala sobre isso de forma direta. Ageu 2:6 diz assim: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca. Não é uma promessa de destruição imediata. É uma descrição de pressão crescente, de tremor que vem de dentro para fora, de fundações sendo testadas antes que o julgamento chegue plenamente. O profeta não escrevia sobre poesia. Ele escrevia sobre o que Deus revelou que aconteceria com nações que se afastaram da sua fundação. No estado de Ohio, um fenômeno diferente chamou a atenção. Durante 3 semanas consecutivas, a cidade de Columbus registrou temperaturas mais altas que Los Angeles, mais altas que Miami, mais altas que qualquer registro histórico para aquela cidade no mesmo período do ano. O calor não veio acompanhado de umidade. O ar estava seco, rachado. Plantas morreram em jardins antes do verão começar oficialmente. Rios menores na região reduziram seu volume de forma visível.
Pescadores relataram mudanças no comportamento dos peixes, que buscavam regiões mais fundas e frias, fugindo da temperatura da superfície. O calor em Ohio não é uma curiosidade climática, é um deslocamento. Algo que estava onde devia estar, não está mais. Algo que deveria ter chegado ainda não chegou. Enquanto isso, nas planícies do Kansas, tornados fora de temporada, varreram o estado no meio de uma semana que começara com sol claro. Sem aviso suficiente, 56 cidades sob alerta simultaneamente. Em Wichita, telhados foram arrancados e jogados a centenas de metros. O som descrito pelos sobreviventes não era apenas o rugido característico do vento. Era uma frequência que parecia vir de dentro da terra, vibrar nos ossos, permanecer no corpo minutos após a passagem do tornado. Famílias que sobreviveram disseram a mesma coisa. O silêncio que veio depois foi mais assustador do que o vento. E foi exatamente esse silêncio que o profeta Elias conheceu. Não no terremoto, não no fogo, mas depois de tudo isso. Uma voz calma e delicada que chegou quando o caos passou. A Bíblia não descreve o silêncio após a tempestade como ausência de mensagem. Descreve como a própria mensagem. Quando o barulho para e o céu fica quieto sobre o que acabou de ser devastado, essa quietude faz uma pergunta. E a pergunta é sempre a mesma. O que você vai fazer agora com o que viu? No litoral do Maine, o Oceano Atlântico apresentou algo que especialistas estão chamando com cuidado de comportamento anômalo persistente. As marés, que seguem ciclos previsíveis há milênios, começaram a chegar com diferenças de tempo e altura que os modelos matemáticos não explicam. Não são diferenças grandes o suficiente para causar destruição imediata, mas são diferenças que os instrumentos registram de forma clara e consistente, como se algo na estrutura gravitacional ou magnética que rege os oceanos estivesse sendo sutil, mas definitivamente alterado. Pescadores que trabalham na costa há 40 anos disseram que o mar está se comportando como se não reconhecesse mais seu próprio ritmo. Lucas 21:25 registra as palavras de Jesus com exatidão. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra, angústia das nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. A palavra usada no texto original grego para perplexidade é aporia. Ela descreve uma situação para a qual não há saída lógica. Uma encruzilhada sem sinalização. As nações não estarão apenas preocupadas, estarão bloqueadas, sem conseguir explicar o que vem à sua volta, com as ferramentas que sempre usaram para entender o mundo. Isso é o que está acontecendo. Não é pânico, é perplexidade. Autoridades que normalmente têm respostas ficam em silêncio ou emitem declarações vagas. Especialistas que sempre tiveram modelos reconhecem que os modelos não estão capturando o todo. E o público, que assiste às notícias buscando estabilidade, sente instintivamente que algo se deslocou. Não consegue nomear, mas sente. Em Chicago, o Lago Michigan registrou em fevereiro temperaturas de superfície que deveriam ter sido vistas apenas em julho. Em combinação com o ar frio do norte, isso criou uma névoa densa que cobriu a cidade por 4 dias consecutivos. Visibilidade reduzida a metros, voos desviados, rotas de barco encerradas. Uma cidade de quase 3 milhões de pessoas vivendo dentro de uma nuvem imóvel, sem conseguir ver além da próxima esquina. Durante esses 4 dias, a taxa de acidentes de trânsito triplicou. Hospitais registraram picos de ansiedade severa em pacientes. Grupos de ajuda comunitária relataram demanda incomum por apoio emocional de pessoas que descreviam de forma muito similar. A sensação de estar cercado por algo que não tinham controle e não conseguiam ver. Isso tem nome nas Escrituras. Isaías 62 diz: Porque eis que as trevas cobrirão a terra, e densa escuridão os povos. A palavra traduzida como densa escuridão no texto hebraico é arafel. Ela descreve uma escuridão que não é apenas ausência de luz, é presença de algo que bloqueia, que impede o avanço, que força a parada. O profeta não estava sendo literário.
Estava sendo preciso sobre um estado espiritual que se manifesta também fisicamente quando uma nação caminha para longe de Deus. Ao mesmo tempo em que a névoa travava Chicago, o estado do Arizona enfrentava incêndios fora de temporada em altitudes onde incêndios raramente ocorrem. Florestas de pinheiros nas montanhas ao norte de Flagstaff, que normalmente estão cobertas de neve nesse período, estavam secas o suficiente para pegar fogo. Bombeiros de 4 condados foram deslocados. Aviões de combate a incêndio foram requisitados de outros estados. O fogo não era enorme, era persistente. Recusava-se a ceder mesmo com esforços coordenados, como se a terra estivesse queimando por dentro e os esforços na superfície não chegassem à raiz do problema. No estado de Michigan, chuvas de granizo do tamanho de pêssegos destruíram safras inteiras em uma questão de minutos. Agricultores que trabalham a mesma terra há 3 gerações disseram que nunca tinham visto pedaços de gelo daquele tamanho caírem em tanta quantidade em tão pouco tempo. Uma fazenda de trigo de 400 hectares foi varrida em 22 minutos. O seguro não cobre perda total por granizo desta magnitude nesta época do ano, porque, segundo os contratos, isso não era considerado possível. Os contratos precisam ser revistos. Jó 38, 22 e 23 registra a voz de Deus a Jó com uma clareza que atravessa milênios. Já entraste nos tesouros da neve, ou viste os tesouros do granizo, que tenho reservado para o tempo de angústia, para o dia da batalha e da guerra. Essa passagem não é decorativa. Ela afirma que há forças climáticas que estão being held, contidas, reservadas, que não são aleatórias, que têm um propósito e um momento. Quando o granizo cai com volume e força que os contratos de seguro não contemplavam, pode ser que os contratos humanos simplesmente não tenham sido escritos para acomodar o que Deus reservou. E então, sobre o Texas, na mesma semana em que tornados varriam o Kansas, algo foi filmado de múltiplos pontos da cidade de San Antônio. Uma formação luminosa no horizonte, ao entardecer, que não correspondia ao ângulo do sol, não correspondia a reflexos de nuvem, não correspondia a nenhum fenômeno documentado em catálogos de óptica atmosférica consultados por especialistas nas horas seguintes. Era uma coluna de luz, estreita, vertical, intensa, laranja dourada. Permaneceu por 18 minutos antes de desfalecer gradualmente. Nenhum avião, nenhum drone, nenhuma estrutura física estava no local indicado pelo ângulo de observação. Autoridades de aviação consultadas disseram não ter dados de tráfego aéreo que explicassem o fenômeno. A explicação oficial ficou no campo do possível, não do confirmado. Êxodo 13, 21 descreve como Deus guiou Israel, e o Senhor ia adiante deles de dia em coluna de nuvem para os guiar no caminho, e de noite em coluna de fogo para os clarear. A coluna não era espetáculo, era direcionamento, era presença visivelmente manifestada como sinal para os que tinham olhos dispostos a reconhecer. Quando algo aparece no céu sem explicação humana, o impulso moderno é buscar primeiro o mecanismo físico. E isso é razoável. Mas as Escrituras ensinam que nem todo sinal precisa de mecanismo humano para ser real. Às vezes, o sinal é o sinal. O que está acontecendo nos Estados Unidos agora não é uma lista de desastres aleatórios. É uma compressão, uma sequência que está perdendo o espaço entre os eventos. No passado, uma enchente aqui, um incêndio lá, uma tempestade em outro lugar. Havia intervalos, havia tempo de recuperação, de avaliação, de preparação para o próximo. Esse intervalo está desaparecendo. Os eventos estão se sobrepondo. Tennessee ainda está com famílias desabrigadas quando o granizo destrói Michigan. O Kansas ainda está contando os danos dos tornados quando o céu de San Antônio levanta questões sem resposta. A névoa ainda não levantou de Chicago quando os incêndios começam no Arizona. Mateus 24:8 usa uma imagem que qualquer ser humano entende no corpo. Tudo isso, porém, é o princípio das dores. Contrações de parto. Qualquer mãe sabe o que acontece com contrações conforme a hora se aproxima. Elas não ficam maiores apenas em intensidade. Elas ficam mais próximas. O tempo entre elas diminui.
E quando o espaço entre as contrações quase desaparece, o parto está iminente. Jesus não escolheu essa imagem por acidente. Ele estava descrevendo ritmo, não apenas conteúdo. E o ritmo do que está acontecendo agora está acelerando. Romanos 8:22 diz que a criação inteira geme e está em dores de parto até agora. Não uma região, não um elemento. Toda a criação. Terra, mar, céu, gelo, fogo, vento. Quando esses elementos respondem juntos, dentro da mesma janela, a Bíblia chama isso de gemido coletivo. Não caos. Resposta. Pressão se movendo em direção a um resultado que já foi descrito, já foi anunciado, já foi selado. E aqui está o que a maioria das pessoas está perdendo. A maior ameaça deste momento não é nenhum dos eventos individuais. A maior ameaça é a normalização, a capacidade humana de absorver o extraordinário e reclassificá-lo como rotina. Alertas de enchente viram notificação no celular que é deslizada para o lado. Imagens de tornados viram conteúdo de redes sociais que recebe curtidas e some. Uma coluna de luz no Texas vira assunto de conversa por 2 dias e então é substituída pela próxima novidade. Jesus avisou exatamente sobre isso em Mateus 24, quando disse que as pessoas estariam comendo, bebendo, casando, comprando, vendendo, construindo, planejando, enquanto o padrão de eventos ao redor delas mudava fundamentalmente. Não por malícia, por familiaridade com o aviso. Quando o aviso se torna rotineiro, ele perde a função. Apocalipse 3:2 fala diretamente ao momento em que vivemos. Sê vigilante e confirma as outras coisas que estão para morrer. O versículo contém uma afirmação que muitos ignoram. As coisas ainda não morreram. Ainda há algo de pé. Mas precisa ser fortalecido agora. Não depois que a próxima enchente ocorrer. Não quando o próximo estado entrar em colapso. Agora. O chamado da Escritura não é ao desespero. É à ação, enquanto o tempo ainda permite ação. Lucas 21:28 registra as palavras de Jesus com uma clareza que corta qualquer ambiguidade. Quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Observe o que ele disse. Quando estas coisas começarem, não quando terminarem, não quando o colapso final acontecer. No começo. O começo é o momento do aviso. O começo ainda comporta resposta. O começo ainda é misericórdia operando. Deus não anuncia o fim quando o fim já chegou. Ele anuncia quando ainda há tempo de levantar a cabeça. Levantar a cabeça, na linguagem cultural do primeiro século, era um ato de dignidade. Escravos andavam com a cabeça baixa. Cativos marchavam olhando para o chão. Quem levantava a cabeça era quem tinha autoridade, quem tinha esperança, quem reconhecia sua posição. Quando Jesus disse, levantai as vossas cabeças, ele não estava pedindo que as pessoas ignorassem o perigo. Estava pedindo que elas se recusassem a deixar o perigo definir sua postura. Caminhar ereto, em meio ao que está desmoronando ao redor, é um ato de fé que o mundo não consegue entender, mas que o céu reconhece. Isso que está acontecendo nos Estados Unidos não tem como ser entendido apenas com ferramentas de análise climática. Não tem como ser resolvido apenas com investimento em infraestrutura. Não tem como ser explicado apenas com modelos científicos. Porque a questão não é técnica, a questão é espiritual. E perguntas espirituais exigem respostas espirituais. A Bíblia, do livro de Gênesis ao Apocalipse, mostra um padrão que nunca variou. Deus avisa antes de agir. Avisa repetidamente. Avisa em camadas. Avisa através de elementos criados, através de profetas, através de circunstâncias que testam fundações, através de sinais que interrompem a rotina o suficiente para forçar a atenção. Noé não foi pego de surpresa pela enchente. Israel não foi pego de surpresa pelo exílio. Os que conhecem a voz do Senhor e conhecem as Escrituras que Ele inspirou, não ficam paralisados pelo medo quando os sinais aparecem. Ficam alertas, ficam em posição, ficam esperando com fé ativa o que está vindo. O título desse vídeo diz que o mundo ficou paralisado.
e, em certo sentido, ficou, mas paralisado de formas diferentes. Há os que paralisam de medo, os que paralisam de negação, os que paralisam de confusão. E há os que param, não por medo, mas para ouvir, para reconhecer o padrão, para fortalecer o que ainda pode ser fortalecido, para posicionar seus pés em fundamento que não treme quando o chão ao redor treme. Hebreus 12, 27 é o verso que unifica tudo o que está sendo descrito. E esta expressão, mais uma vez, indica a remoção das coisas que podem ser abaladas, como coisas criadas, para que as coisas que não podem ser abaladas permaneçam. O propósito do tremor não é a destruição, é a separação. O que é construído sobre fundamentos falsos não sobrevive ao tremor. O que é construído sobre fundamentos verdadeiros permanece, visível e claro, exatamente porque tudo ao redor cedeu. O que você vai construir hoje, enquanto o chão ainda permite construção? O que você vai fortalecer agora, enquanto o aviso ainda está em progresso e não o resultado? Onde você vai posicionar sua confiança, sua família, seu coração, sua fé, neste momento em que sinais de terra, mar, céu e fogo se comprimem dentro da mesma janela de tempo? Jesus volta. As Escrituras não deixam dúvida sobre isso, mas a questão que importa agora não é a data, é a disposição, não é a previsão, é a postura. Quando ele vier, encontrará fé na terra. Essa era a questão que ele mesmo fez. E ela era uma questão aberta. Uma questão que cada geração responde com as escolhas que faz, enquanto os sinais ainda estão sendo dados. Esses sinais estão sendo dados agora. E a misericórdia que os permite é a mesma que os limita no tempo. Avisos não duram para sempre. Janelas se fecham. A hora em que o colapso substitui o aviso é a hora em que a escolha já foi feita pela inação. Mas agora, hoje, neste momento, enquanto o Tennessee seca, enquanto o Kansas reconstrói, enquanto o Maine observa o oceano mudar seu ritmo, a janela está aberta. Levanta a cabeça. Não de medo, de fé, porque a sua redenção está próxima.